Imagine um tanque tão pesado que as pontes desabariam sob seu peso, então ele precisava atravessar rios passando por baixo d'água. Mesmo assim, ele precisava de outro tanque na margem para fornecer energia elétrica, e eles tinham que se revezar para conseguir atravessar os dois veículos. A ideia de um tanque de ruptura maciço começou bem antes da Segunda Guerra Mundial estourar, mas voltou a ganhar atenção em 1942. À medida que a guerra se arrastava, os tanques alemães enfrentavam blindados soviéticos cada vez mais formidáveis. No início de 1942, o fabricante industrial alemão Friedrich Krupp, de Essen, recebeu inicialmente a tarefa de construir um tanque pesado de 100 toneladas, baseado numa proposta anterior de 1938. Outro projetista, Ferdinand Porsche, recebeu exatamente o mesmo objetivo. O novo projeto deveria estar pronto para a produção o mais rápido possível. No entanto, havia um pequeno problema. O limite de 100 toneladas era muito pequeno para o que se queria, então o limite superior de massa foi aumentado várias vezes para acomodar blindagem mais espessa, canhões mais pesados, e considerações como velocidade, mobilidade e economia de combustível foram completamente ignoradas. Desenhos do protótipo de Porsche foram mostrados a Hitler em junho de 1942 e foram aprovados. O casco seria feito pela Porsche, a torre projetada pela Krupp. O veículo resultante era uma fera de proporções sem precedentes. O veículo resultante foi designado Panzerkampfwagen VIII, originalmente apelidado de Mamute, ou Mamute, por razões óbvias. Depois, isso foi mudado para Mauschen, ou Pequeno Rato, que depois foi encurtado para Maus, ou, bem, Rato. O motivo desse nome é desconhecido, mas deve ter parecido engraçado na época. O Maus era um tanque de proporções épicas, pesando impressionantes 188 toneladas métricas. Isso equivale a mais de 207 toneladas americanas. Para se ter uma ideia, o já enorme King Tiger pesava 75 toneladas americanas. O Maus também não tinha medo de ocupar espaço, medindo 9 metros de comprimento. E isso antes de adicionar o canhão principal, 3,6 metros de largura, e pouco menos de 3,6 metros de altura. Esse peso enorme se devia principalmente às placas de blindagem que protegiam o Maus de danos, que eram tão grossas que ele era menos um tanque e mais um bunker móvel. A torre frontal era protegida por 220 mm, isso dá cerca de 8,7 polegadas de aço. O glacis frontal, que é o casco abaixo da torre, tinha cerca de 200 mm, ou 7,9 polegadas de espessura. Os lados tinham 180 mm, ou 7 polegadas de espessura, e o teto fino tinha apenas 60 mm, ou 2,3 polegadas. Para comparar, a blindagem frontal do Tiger I tinha 100 mm em seu ponto mais espesso. Com esse nível de blindagem, ele podia simplesmente ignorar todas as armas antitanque dos aliados, exceto as mais poderosas. Para manter a integridade da blindagem, a tripulação observava o mundo exterior através de periscópios em vez de visores. Isso facilitava a fabricação e não adicionava pontos fracos óbvios à estrutura. O Maus não foi projetado com discrição em mente. O canhão principal foi planejado para ser um enorme canhão de 150 mm que poderia disparar diretamente em um alvo ou ser elevado para disparar sobre obstáculos, como uma peça de artilharia. Os planos originais também incluíam uma metralhadora MG-34 para a defesa contra a infantaria, mas isso não era poder de fogo suficiente, então os planos também incluíam um canhão antitanque de 75 mm. À medida que o desenvolvimento continuava, o canhão de 150 mm foi substituído por um canhão mais modesto, de 128 mm. Isso foi feito para simplificar o projeto, já que a Alemanha precisava de tanques e precisava deles rapidamente, com planos para variantes futuras equipadas com armamento mais pesado. À medida que a guerra avançava, o poder aéreo dos aliados se tornava uma ameaça cada vez maior e, a vários milhares de pés de altura, o Maus deixava de ser o rei do campo de batalha para se tornar um alvo muito grande. Para evitar que uma esquadrilha de P-47 o transformasse em sucata, foi proposto que o Maus fosse equipado com canhões antiaéreos, tanto de 20 quanto de 37 mm. Se isso não fosse suficiente, também havia planos para adicionar um lança-chamas embutido, mas isso logo foi abandonado. Foram feitos dois protótipos do Maus, o V1 e o V2. O primeiro era o modelo sem torre, que começou a ser testado em dezembro de 1943. Os resultados foram decepcionantes. O tanque era movido por um motor Daimler-Benz MB507 modificado, que era extremamente fraco. Em condições ideais, o Maus podia atingir a incrível velocidade de 13 km por hora, o que significava que, em combate, ele seria ultrapassado até por um soldado, provavelmente correndo. Isso foi posteriormente atualizado para um MB509 para testes adicionais. Para simular uma torre falsa de concreto foi adicionada para continuar os testes antes que uma verdadeira estivesse disponível.
A segunda versão deveria ser equipada com um motor Daimler-Benz MB517, muito mais potente, embora os testes ainda fossem feitos com o MB509. Em condições ideais, ele podia atingir uma velocidade lenta, mas respeitável, de 22 km por hora em estradas pavimentadas. Não é ótimo, mas também não é tão ruim. O mouse também era uma fera sedenta. O motor a gasolina consumia 3,5 litros por quilômetro. Isso dá cerca de 1,5 galão por milha. Ele também tinha uma transmissão elétrica de última geração, que também era usada em tanques pesados como o canhão de assalto Elefant. O peso do mouse seria sustentado por 10 rodas de rodagem duplas, que faziam parte de um sistema externo de suspensão por bogies, já que nenhum sistema existente poderia suportar o imenso peso. Curiosamente, de acordo com os motoristas de teste, o mouse era surpreendentemente fácil de dirigir e tinha um desempenho muito melhor do que se esperava para um veículo desse tamanho. O mouse teria uma tripulação de 6 pessoas, um comandante, um artilheiro, um operador de rádio, um motorista e 2 municiadores. O motorista ficaria localizado na frente, à esquerda do casco, e o operador de rádio à direita. O restante da tripulação ficaria na torre, o que era um problema. Esses tripulantes tinham que se mover constantemente para evitar ser atingidos pelo recuo do canhão principal ou do canhão secundário de 75 mm. A solução foi colocar os 2 municiadores na parte traseira da torre, o atirador na frente direita da torre e o comandante à esquerda. Ainda era apertado e difícil de se movimentar, mas era utilizável. A ideia de simplesmente retirar o canhão extra aparentemente não foi considerada. A ideia de que uma ponte comum poderia suportar o peso do mouse era risível, então os engenheiros tiveram que encontrar uma maneira de o mouse atravessar rios profundos. Felizmente para eles, foi dada carta branca para que encontrassem soluções criativas para esse problema. O plano era instalar uma unidade de força separada dentro do tanque, o que permitiria que o tanque fosse pressurizado. Selado dessa forma, o mouse poderia, pelo menos em teoria, atravessar até 7,5 metros debaixo d'água. A circulação de ar seria garantida por ventiladores, e haveria um grande snorkel cilíndrico que forneceria ar para o motor e também serviria como escotilha de escape para a tripulação. A energia elétrica para a transmissão seria fornecida por outro mouse, que estaria conectado por um cabo à prova d'água, e o par de tanques então avançaria alternadamente pelo fundo do rio, embora ninguém saiba ao certo o que aconteceria se houvesse apenas um mouse. Enquanto o mouse estava em desenvolvimento, o alto comando alemão inicialmente encomendou 150 desses tanques assim que estivessem prontos. E então, a realidade bateu na porta. À medida que 1943 chegava ao fim, a Alemanha estava numa situação cada vez mais desesperadora. Com perdas titânicas se acumulando e devastadores ataques aéreos dos aliados, era praticamente impossível justificar os recursos necessários para o projeto. Para piorar ainda mais, a fábrica da Krupp, que abrigava os projetos e as informações técnicas, foi atingida por um bombardeio e destruída. Em total, apenas 2 cascos e um atoio foram feitos. Estes ainda seriam usados para testes. Em agosto de 1944, foi ordenado que os testes fossem interrompidos, já que havia questões mais urgentes, embora ainda houvesse alguns ajustes no projeto, especialmente no motor. Há alguma controvérsia sobre o mouse em combate. Fontes afirmam que um ou ambos os tanques foram usados em combate, embora isso seja, na melhor das hipóteses, anedótico. Na verdade, um deles nem sequer tinha torre, e além disso, quando as tropas soviéticas capturaram o campo de testes, os tanques já estavam destruídos pelos alemães em retirada. É quase certo que eles nunca participaram de combates. O casco do V1 e a torre do V2 foram recuperados pelos soviéticos e usados para testes. Atualmente, está em exibição no Museu das Forças Blindadas em Kubinka, nos arredores de Moscou. Então, o que pensar do mouse? Foi mais uma das obsessões de Adolf Hitler por grandiosidade teatral que se sobrepunha às considerações práticas. Seria caro demais para construir, um pesadelo para manter e reabastecer, e era tão massivo que seria um alvo fácil para aeronaves aliadas. A ideia de um tanque lento que pudesse aniquilar qualquer inimigo estava fora de lugar nos campos de batalha de ritmo acelerado da Segunda Guerra Mundial.